Você já se viu preso na escuridão de um silêncio forçado, como se suas palavras tivessem se transformado em cinzas, sem peso, sem eco? Talvez você tenha tentado o afastamento, a ausência estratégica, na esperança de que o vazio forçasse a outra pessoa a enxergar o valor que você pensava ter perdido. A agonia de não ser compreendido, de ter sua voz abafada por suposições, é uma prisão silenciosa. A tentação de usar o contato zero como um escudo ou uma arma é quase insuportável. Mas e se essa tática tão difundida e aparentemente poderosa estivesse na verdade corroendo sua própria alma, sabotando sua paz e impedindo seu verdadeiro florescimento? Houve um tempo em que eu, como muitos, me iludi com a ideia de que o silêncio era uma ferramenta de poder, um artifício para forçar uma reflexão, para ganhar um argumento sem sequer proferir uma palavra. Acreditava que a ausência criaria uma lacuna tão grande que a outra pessoa seria compelida a preenchê-la com o reconhecimento que eu tanto almejava. Mas o que colhi foi apenas mais distância, mais ressentimento e, o mais doloroso, a estagnação do meu próprio aprendizado e crescimento. O filósofo estoico Sêneca, em sua sabedoria atemporal, nos lembra que o tempo cura feridas, se você souber como usá-lo. Contudo, usar o tempo para orquestrar uma manipulação, para tecer uma teia de ausência com o objetivo de controlar, nunca foi a intenção da verdadeira cura. O cerne do problema é que somos frequentemente seduzidos pela busca de controle sobre aquilo que, por natureza, nos escapa. Dedicamos nossa energia a moldar as reações alheias, em vez de canalizá-la para o único território que realmente nos pertence, nossas próprias ações, nossas escolhas e, acima de tudo, nossa paz interior. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 pilares estoicos que não apenas desvendam a profunda ineficácia do contato zero quando empregado como uma ferramenta manipuladora, mas, mais importante, oferecem um caminho genuíno para a construção de uma resiliência emocional inabalável e para o cultivo de relacionamentos que florescem na autenticidade e no respeito mútuo. Se esta mensagem ressoa com a alma que você está construindo, comente autenticidade abaixo. Vamos juntos desbravar esta jornada de autodescoberta e libertação. Será que nossa busca incessante por controle sobre os outros é a âncora invisível que nos prende à angústia e à frustração nos relacionamentos? Você se convence de que, ao retirar sua atenção, seu carinho ou seu contato, está enviando um ultimato silencioso, uma mensagem tão poderosa que forçará a outra pessoa a sentir sua falta ou a reconhecer o erro? Você tem agido como um estrategista, calculando o impacto da sua ausência na esperança de orquestrar uma mudança de comportamento no outro. Este é um erro fundamental, um espelho distorcido da realidade. Acreditar que temos o poder de gerenciar as emoções, as decisões e a liberdade de escolha alheias. Para isso, utilizamos o silêncio como uma alavanca psicológica. No entanto, essa abordagem raramente produz o resultado desejado. Na maioria das vezes, ela apenas aprofunda o abismo de distanciamento, semeia mais ressentimento e, ironicamente, solidifica a percepção de que você está punindo, em vez de convidando a uma reflexão genuína e construtiva. O silêncio manipulador é um monólogo sem plateia, um grito inaudível que só ecoa em sua própria frustração. Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores mestres estoicos, cravou uma verdade libertadora. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos e nossas aversões, esses são os domínios onde nossa soberania é absoluta. Mas o corpo, a propriedade, a reputação, os cargos e, crucialmente, as ações, os pensamentos e os sentimentos de outras pessoas não estão sob nosso domínio.
A tentativa de estender nossa vontade para além do nosso território, de controlar o que está intrinsecamente fora de nosso alcance, é para os estoicos a fonte primária de todo o sofrimento e toda a insatisfação. A sabedoria estoica nos convida a um ato de suprema coragem, focar nossa energia, nossa mente e nosso coração apenas no que é nosso, liberando a ânsia de manipular o vasto e incontrolável mundo externo. É um convite à paz através da rendição ao que é. Aqui está o mapa para desatar essa corda invisível começando hoje. Comece a traçar uma linha nítida e consciente entre o que reside sob seu controle e o que pertence ao fluxo imprevisível da vida. Suas palavras, suas ações, suas reações emocionais, essas são suas. As reações, os pensamentos, as escolhas e os sentimentos da outra pessoa, por mais que você os deseje diferentes, pertencem exclusivamente a ela. Em vez de se retirar para forçar uma reação, como um titereiro invisível, opte pela clareza cristalina. Comunique seus limites e suas necessidades de forma direta, respeitosa e inabalável. Por exemplo, em vez de desaparecer, diga com calma e firmeza: eu preciso de um tempo para processar o que aconteceu, e só voltarei a conversar quando estivermos ambos em um estado de maior serenidade. Isso não é uma punição velada, é uma declaração de autocuidado, um limite saudável que protege sua integridade. Pratique a aceitação radical de que a outra pessoa pode não reagir da maneira que você idealizou, e perceba que isso não diminui seu valor nem invalida sua ação virtuosa. Seu verdadeiro poder reside na sua própria integridade, na sua capacidade de agir com virtude e razão, independentemente do que o outro escolha fazer. Libere-se da expectativa de um roteiro pré-definido para a reação alheia. Quando você dominar a arte de focar sua luz apenas no território que verdadeiramente controla, você se libertará das correntes invisíveis da frustração, da raiva e da decepção que nascem da tentativa inútil de moldar o incontrolável. Você descobrirá uma fonte inesgotável de paz interior, uma serenidade que não depende das ações volúveis de outras pessoas ou da aprovação externa. Você cultivará uma força inabalável, uma resiliência que emana das profundezas do seu ser, permitindo que você navegue pelas tempestades da vida com uma calma digna e um propósito firme. O silêncio pode ser um santuário para a alma, mas quando ele se transforma em uma arma, qual é o seu verdadeiro custo para a sua essência e para a ponte que conecta as pessoas? Você, talvez sem perceber a profundidade da armadilha, utiliza o contato zero ou o silêncio como uma forma dissimulada de punição, de fazer a outra pessoa sentir o peso da sua ausência ou de forçar um pedido de desculpas que você considera devido. Você se convence de que, ao se calar abruptamente e se afastar sem oferecer qualquer explicação, está ensinando uma lição valiosa, ou talvez estabelecendo de forma irrefutável o seu próprio valor. No entanto, este comportamento, embora muitas vezes mascarado sob a bandeira da autopreservação ou da estratégia, é, em sua essência, uma forma passivo-agressiva de controle e manipulação. Ele não apenas cria um vácuo de comunicação, mas um pântano emocional. Este pântano é rapidamente preenchido por suposições tóxicas, ansiedade corrosiva e um ressentimento mútuo que mina qualquer chance genuína de resolução, compreensão ou reconciliação. A outra pessoa pode de fato sentir-se confusa, magoada ou até mesmo, paradoxalmente, aliviada pela sua ausência, mas raramente ou nunca aprende a lição específica que você pretendia transmitir. Em vez disso, aprende a desconfiar e a se afastar. Sêneca, em suas profundas cartas a Lucílio, eleva a importância da franqueza e da clareza como pilares inegociáveis nas relações humanas e na vida virtuosa. Ele argumenta que o homem bom não tem nada a esconder
e que a luz da verdade deve guiar nossas interações. O silêncio manipulador, por sua própria natureza, vai de encontro direto ao princípio estoico de viver de acordo com a razão e a virtude. Ele se configura como uma fuga covarde da comunicação honesta, uma tentativa astuta e dissimulada de influenciar ou coagir, o que colide frontalmente com a ética de integridade, transparência e respeito mútuo que os estoicos pranto prezavam. A verdadeira virtude, para eles, reside na clareza da expressão, na coragem de articular a verdade, mesmo que desconfortável, e não na astúcia calculista de se calar para obter uma vantagem egoísta. A autenticidade é o caminho, não a artimanha. Aqui está o caminho para drenar o pântano do silêncio armado, começando hoje. Em vez de se retirar abruptamente, deixando um rastro de incertezas, pratique a arte da comunicação assertiva e empática. Se você sente a necessidade de espaço, não se esconda, declare-o abertamente, com gentileza e firmeza. Diga, por exemplo, estou me sentindo sobrecarregado e preciso de um tempo para processar minhas emoções. Podemos conversar sobre isso mais tarde, quando eu estiver mais calmo e puder me expressar com clareza. Isso não apenas estabelece um limite saudável, mas o faz sem a intenção de punir ou magoar, convidando a compreensão mútua. Se você está chateada ou frustrada, em vez de se fechar, canalize essa energia para expressar sua insatisfação de forma construtiva, focando nos seus próprios sentimentos e nas suas necessidades, em vez de lançar culpas sobre a outra pessoa. Por exemplo, em vez de uma acusação, use uma declaração eu. Eu me sinto desrespeitado quando ação específica acontece e eu preciso que solução específica aconteça para que possamos avançar e reconstruir a confiança. Esta abordagem abre as portas para um diálogo significativo, para a compreensão e para a possibilidade de resolução, em vez de erguer um muro impenetrável de silêncio que só isola e destrói. Quando você se libertar da armadilha do silêncio manipulador, você começará a construir relacionamentos sobre alicerces sólidos, de confiança, honestidade e respeito, em vez de edificá-los sobre o medo, a coerção ou a incerteza. Você emergirá como uma pessoa de maior integridade, capaz de encarar o desconforto inerente à verdade e à vulnerabilidade, em nome de conexões humanas mais profundas, mais autênticas e mais significativas. Sua virtude será fortalecida e sua voz, quando usada com propósito e clareza, se tornará um farol de luz, não uma sombra de manipulação. Escreva nos comentários: minha voz importa. Deixe sua marca. Por que tememos tanto a vulnerabilidade e a clareza, preferindo o conforto ilusório do silêncio, das suposições não ditas e dos abismos de incompreensão? Você se encontra em um ciclo vicioso de evitar conversas difíceis, esperando com uma fé cega e muitas vezes frustrada que a outra pessoa entenda magicamente o que você precisa, o que você sente, sem que uma única palavra seja dita. Você teme a rejeição ou o conflito inerente que a comunicação direta e honesta pode gerar. Por isso, escolha o caminho do silêncio, acumulando camadas de frustrações não expressadas, como pedras pesadas em sua alma. Ou pior, você assume com uma presunção perigosa que o outro deveria, por intuição ou telepatia, saber suas necessidades e expectativas mais profundas. Quando esta expectativa irrealista é inevitavelmente quebrada, a decepção e a frustração se instalam como ervas daninhas. Este erro comum de fugir da comunicação honesta e da definição corajosa de limites claros leva a mal-entendidos crônicos, a um ressentimento mútuo que envenena as relações. Isso gera uma sensação amarga de que suas necessidades mais básicas nunca são realmente atendidas, justamente porque nunca foram devidamente expressas com a clareza que mereciam. Marco Aurélio, o imperador filósofo, em suas meditações, nos exorta a usar a razão e a lógica como bússolas inabaláveis para nos guiar em todas as interações e desafios da vida. Ele nos presenteia com a máxima: é nosso dever nos esforçarmos para que nossas ações sejam condizentes com a razão
e que nossas palavras sejam sinceras. A comunicação honesta, transparente e a definição de limites claros não são atos de fraqueza. São, na verdade, atos de suprema razão, de profundo autoconhecimento e de coragem moral. Elas refletem as virtudes estoicas da justiça e da temperança, garantindo que você se respeite em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, ofereça ao outro a clareza indispensável para uma interação justa, equitativa e, acima de tudo, virtuosa. A clareza, para os estoicos, é uma virtude ativa que previne o sofrimento desnecessário e constrói pontes onde antes havia muros. Aqui está o mapa para acender o farol da clareza vulnerável começando hoje. Comece a praticar a comunicação eu, I statements, uma ferramenta poderosa para expressar sua verdade sem acusar. Em vez de lançar um ataque como "você nunca me escuta", reformule para "eu me sinto ignorado ou desvalorizado quando situação específica acontece e eu gostaria de ser ouvido com mais atenção e respeito". Isso não apenas expressa sua experiência interna de forma autêntica, mas também convida o outro à empatia em vez de à defensiva. Em seguida, com a mesma coragem, estabeleça limites claros e inegociáveis. Se você precisa de tempo sozinho para recarregar suas energias após um dia exaustivo de trabalho, não espere que o outro adivinhe. Comunique. Eu preciso de 30 minutos de silêncio absoluto quando chego em casa para descompressão mental. Depois desse período, estarei totalmente presente e disponível para você. Seja específico sobre o que você precisa e, igualmente importante, sobre o que você não aceitará em sua vida. Se um limite for porventura violado, reforce-o calmamente, mas com uma firmeza inabalável, explicando as consequências de forma lógica e desapaixonada, sem raiva, culpa ou punição. Lembre-se sempre, limites saudáveis são sobre proteger sua energia, sua integridade e seu bem-estar emocional. Eles não são e nunca deveriam ser sobre controlar o outro. São atos de amor próprio e respeito. Quando você dominar a arte da comunicação honesta e da coragem de estabelecer limites claros, seus relacionamentos serão construídos sobre uma rocha de respeito mútuo, confiança inabalável e compreensão profunda. Você se sentirá mais seguro em sua própria pele, mais valorizado em suas conexões e mais capaz de navegar pelos desafios inerentes à vida com uma integridade inquebrável, sabendo que suas necessidades são expressas, honradas e, consequentemente, mais propensas a serem atendidas. Você se tornará o farol da sua própria verdade. E se a verdadeira e mais profunda liberdade emocional estivesse em abraçar sem reservas o que não podemos mudar, em vez de esgotar nossa alma em uma batalha fútil contra a realidade? Você se encontra em uma batalha interna constante, agarrado a uma visão idealizada, quase romântica, de como a outra pessoa deveria ser, de como o relacionamento deveria se desenrolar, de como a vida deveria se encaixar em seus planos. Você tem investido uma quantidade colossal de energia, tempo e emoção para moldar a realidade à sua imagem, para que o relacionamento se curve às suas expectativas mais íntimas. E quando a realidade, com sua teimosia inerente, diverge drasticamente deste roteiro pré-definido, você sente uma onda avassaladora de frustração, raiva corrosiva ou uma tristeza paralisante. Esse apego obsessivo ao resultado esperado é um erro comum, mas devastador, que nos aprisiona em um ciclo interminável de sofrimento e desilusão. Você se desgasta tentando mudar o que está, por definição, além de sua esfera de influência. Essa incapacidade de aceitar a realidade como ela se apresenta impede você de encontrar paz genuína e de seguir em frente com a serenidade que merece, seja dentro de um relacionamento ou na jornada solitária de se reencontrar. Epicteto, com sua clareza lapidar, nos ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas.
A aceitação radical, no contexto profundo do estoicismo, não deve ser confundida com passividade, com resignação apática ou com a desistência. Pelo contrário, é um ato de suprema sabedoria, a capacidade de reconhecer, com uma lucidez inabalável, a linha invisível, mas crucial, que divide o que podemos controlar, nossas ações, nossos pensamentos, nossas virtudes, e o que, por sua natureza, nos escapa, as escolhas alheias, os eventos externos, o fluxo imprevisível da vida. Desapegar-se do resultado, de forma virtuosa, é uma prática essencial para alcançar a ataráxia, a tão almejada tranquilidade da mente. É a compreensão profunda de que uma vez que você agiu com virtude, com razão e com a melhor das intenções, o desfecho final não é seu para controlar e, portanto, não deve ser a fonte de sua perturbação ou sofrimento. Sua paz não pode ser refém do que está fora de você. Aqui está o passo a passo para dançar a dança da aceitação radical, começando hoje. Pratique diariamente o exercício da dicotomia do controle, um pilar central do estoicismo. Faça a sua parte com a mais alta integridade. Comunique-se com clareza cristalina. Estabeleça seus limites com respeito inabalável. Haja com virtude em cada interação. Depois de ter feito tudo o que está ao seu alcance, conscientemente, com um ato de vontade, solte o apego ao resultado. Por exemplo, se você teve uma conversa difícil e vulnerável, você fez a sua parte ao expressar seus sentimentos e limites com autenticidade. A reação da outra pessoa, seja ela qual for, compreensão, raiva, indiferença, está, por definição, fora do seu controle. Respire fundo, sinta a tensão se dissipar e diga a si mesmo, com convicção, eu fiz o que estava ao meu alcance, agi com integridade. O restante está além do meu domínio, e eu aceito isso plenamente. Isso não significa que você não se importa com a situação ou com a pessoa. Significa, sim, que você se recusa a ser escrava das expectativas, a ter sua felicidade e sua paz sequestradas por um futuro incerto. Concentre-se em nutrir sua própria paz interior, na profunda satisfação de saber que você agiu de acordo com seus valores mais elevados, com sua bússola moral. Se a pessoa, mesmo após seus esforços virtuosos, não mudar, isso se torna uma informação valiosa para você sobre a real compatibilidade do relacionamento, e não um atestado de seu fracasso pessoal. É um dado, não um juízo. Quando você dominar a arte da aceitação radical e o poder libertador do desapego do resultado, você desvendará uma liberdade emocional profunda e duradoura. Sua felicidade não será mais uma refém das ações volúveis de outras pessoas, nem das circunstâncias externas que fogem ao seu controle. Você cultivará uma serenidade inabalável, uma equanimidade que lhe permitirá enfrentar qualquer revés, qualquer tempestade, com uma calma digna e uma resiliência inquebrável, vivendo em harmonia intrínseca com a realidade, exatamente como ela se apresenta. Você se tornará o mestre da sua própria paz. Curta se você está aplicando isso agora. Mostre sua força. Qual é o verdadeiro custo de perdermos a nós mesmos, de nos desfazermos em pedaços na busca incessante por validação externa ou na manutenção de uma relação a qualquer preço, sacrificando nossa própria essência? Você pode se encontrar em um ciclo exaustivo de constante ajustamento, ajustando sua personalidade, suas opiniões mais profundas, seus desejos mais legítimos para se encaixar na expectativa da outra pessoa ou para evitar o desconforto de um conflito. Você tem buscado validação externa como se fosse o ar que respira. Acredita, erroneamente, que sua felicidade, seu valor e sua própria existência dependem intrinsecamente da aprovação, do amor ou da atenção de alguém. Esse erro comum e profundamente prejudicial de negligenciar sua própria autenticidade e de estagnar seu crescimento pessoal em nome de um relacionamento é um veneno lento para a alma.
Ele não apenas drena sua energia vital, dilui sua individualidade e apaga sua luz única, mas também cria uma versão inautêntica de você mesmo, uma sombra do que poderia ser. Essa inautenticidade, inevitavelmente, levará a um vazio interno persistente e relacionamentos superficiais, pois eles não são construídos sobre a verdade de quem você realmente é, mas sobre uma fachada, uma ilusão. Marco Aurélio, o imperador estoico, nos instigava com uma paixão silenciosa a viver em harmonia profunda com nossa própria razão racional e com a razão universal que permeia o cosmos. Ele escreveu, em suas meditações, uma verdade que ecoa através dos séculos. Não te perturbes com as coisas externas, mas perturba-te contigo mesmo, se não agir fores com justiça. A autenticidade, para os estoicos, não é um luxo, mas um pilar inegociável da virtude. Ela significa agir de acordo com a razão, com a verdade intrínseca de quem você é e com o que é verdadeiramente bom para sua alma, independentemente da aprovação externa, dos aplausos ou das críticas. O crescimento pessoal, nesse contexto, é uma jornada contínua e dedicada de autoaperfeiçoamento, focada em fortalecer seu caráter, aprimorar sua sabedoria e expandir sua compreensão do mundo, não em moldar-se e contorcer-se para caber nas expectativas, muitas vezes arbitrárias, alheias. É um convite a ser seu próprio escultor. Aqui está o caminho para cultivar o jardim da sua autenticidade. Começando hoje, invista tempo, energia e intenção no autoconhecimento profundo. Faça a si mesmo perguntas incômodas, mas libertadoras. Quais são meus valores fundamentais e negociáveis? Quais são minhas paixões que acendem minha alma? Quais são meus limites absolutos? Comece a tomar decisões, grandes e pequenas, que estejam alinhadas com esses valores, mesmo que isso signifique desagradar alguém, mesmo que isso signifique enfrentar a possibilidade real de um relacionamento chegar ao fim. Por exemplo, se um valor seu é a honestidade radical, seja honesta sobre seus sentimentos e suas necessidades, mesmo que a verdade seja difícil de proferir ou de ouvir. Se sua paixão é um hobby que preenche sua alma, reserve tempo sagrado para ele, mesmo que a outra pessoa prefira que você esteja sempre disponível. Priorize sem culpa seu bem-estar físico, mental e emocional. Lembre-se, um relacionamento verdadeiramente saudável é aquele em que ambos os indivíduos são encorajados a crescer, a florescer e a prosperar como seres autênticos e completos. Se você precisar se afastar de uma situação ou de um relacionamento para se reencontrar com sua própria essência, faça-o com dignidade, com propósito e com a intenção clara de honrar a si mesmo, não de manipular ou punir o outro. Sua jornada é sua e ela merece ser vivida com integridade. Quando você direcionar seu foco inabalável para a autenticidade e para o seu crescimento pessoal contínuo, você se erguerá como uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais feliz e mais completa consigo mesmo do que jamais imaginou ser. Você começará a atrair para sua vida relacionamentos que não apenas celebram sua individualidade única, mas que também apoiam e nutrem sua jornada de autoaperfeiçoamento. E, crucialmente, você terá a coragem inquebrável de se afastar com integridade e sabedoria daqueles relacionamentos que não o elevam, que não o fazem florescer, que não o veem em sua plenitude. Sua vida será um reflexo da sua verdade. Chegamos ao fim de uma jornada que espero tenha sido não apenas informativa, mas profundamente transformadora para sua alma. Recapitulamos verdades essenciais. A ilusão de controlar o mundo externo só gera um ciclo interminável de angústia e frustração. O silêncio manipulador é uma armadilha traiçoeira que corrói a confiança e destrói pontes. E a comunicação honesta, aliada ao estabelecimento de limites claros e respeitosos, forma a base inegociável de qualquer relacionamento verdadeiro e duradouro.
Aprendemos a dançar a dança da aceitação radical, desapegando-nos do resultado para encontrar paz. E, finalmente, que o foco inabalável em nossa própria autenticidade e em nosso crescimento pessoal contínuo é, sem dúvida, o nosso maior poder e a fonte de nossa verdadeira força. Você não é mais a pessoa que se consome na busca vã por controle ou na teia da manipulação. Você não é mais refém da validação alheia, nem um eco das expectativas externas. A pessoa que você está se tornando a cada dia é alguém que abraça a virtude como um manto, a razão como uma bússola e a autodisciplina como um músculo a ser fortalecido. Alguém que se comunica com uma clareza cristalina, que estabelece limites com respeito inabalável e que encontra uma paz profunda na aceitação serena do que não pode ser mudado. Essa, meu amigo, é a verdadeira liberdade estoica, a verdadeira maestria de si nos relacionamentos e na vida. Se este vídeo ressoou com a sua alma, se ele acendeu uma faísca de transformação genuína dentro de você, eu te convido, com o coração aberto, a se juntar a esta comunidade. Deixe seu like neste vídeo para que a mensagem de autenticidade e resiliência possa alcançar e inspirar ainda mais pessoas que precisam desesperadamente ouvi-la. Comente abaixo qual dos 5 pilares você vai aplicar primeiro em sua vida e compartilhe um vislumbre de como o estoicismo está, passo a passo, mudando sua perspectiva e sua jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está preso ou presa nas correntes do controle ou do silêncio. Alguém que precisa urgentemente desta mensagem de força interior e libertação. E claro, inscreva-se no canal para continuar esta jornada de sabedoria ancestral e transformação pessoal conosco. Sua evolução é a nossa missão e nossa maior recompensa. Lembre-se sempre, a verdadeira e mais duradoura força não reside em tentar controlar os outros ou as circunstâncias externas, mas sim em dominar a si mesmo, em cultivar seu próprio jardim interior com sabedoria, virtude e uma autenticidade inabalável.